Faço ou branco no preto, ou preto no branco. Nada de distração com cores para a pessoa prestar atenção em mim, no contexto, e não no slide em si. Coube a minha parte mais fácil, na verdade, da fala aqui toda. Porque o que nós encontrarmos, se nós estivermos cabeça fresca, preparados, porém concentrados, dá para resolver e não é difícil. Então, qual é a questão? O que fazer quando aparece alguma coisa diferente que você não estava esperando? E aí, o que pode aparecer de muito estranho? Primeira coisa é o arqueológico à direita, que é assim é um fantasma de todos nós, ou da maioria de nós, na verdade, até alguém nos mostrar que não é um fantasma, na verdade. O arqueológico à direita é uma coisa que é razoavelmente frequente, não é uma coisa rara. Nós tivemos um caso na residência de duplo arco aórtico, que eu operei com, eu não, o Pipe operou comigo, Pissarri operou comigo, e Dr. Ran. A origem aberrante da artéria subclávia direita, que pode se estressar um pouco, mas não é problema nenhum. A drenagem anômala de veia cava inferior, que o Dr. Marcos falou, que eu acho que é assim, uma coisa gritante, e se você não sabe, nunca viu, você pode realmente cometer um erro grave, e assim, não é gente pequena, não. Gente do maior calibre, né, o Marcos é um exemplo, pode fazer uma bobagem na hora dessa sem achar que está fazendo nada de errado. E aí, entre os inesperados que eu tive na vida, né, uma fenda laringotraqueosofágica associada a uma atresia de esôfago, que é uma situação que eu não tinha previsto e chegou de surpresa. Então, indo por partes, o arqueólogo da direita, que todo mundo tem medo, todo mundo espera, às vezes, 2, 3, 5 dias para um eco para determinar onde está esse arco. Só para começo de conversa, eu faço parte da equipe de cirurgia cardíaca do IMAB aqui em Vitória, e o pessoal do eco, que é um pessoal muito experiente, fala que detectar o arco aórtico com precisão com o eco não é uma coisa ótima. É um negócio que com frequência conduz a erro. Eu operei vários pacientes, né, porque eu fazia os Blaylock e as coarctações e tal, principalmente Blaylock, com arco aórtico pela direita, com diagnóstico de eco de arco à esquerda. Então, abrir a esquerda e encontrar o arco lá. O que a gente faz? Esquecem, por favor, esqueçam o problema do arco. Todo arco aórtico, à direita ou à esquerda, não importa. Você pode até abordar a três esôfago pela direita. O único problema de você abordar pela direita é se você não sabe que ele está lá e se você é inexperiente, nunca viu um arco à direita, você não sabe reconhecer um arco à direita e não tem macetes para resolver a situação, e você, de repente, dá uma tesourada e descobre que aquele esôfago é uma aorta. Se você perceber que é uma horta, você trabalha em volta dela, não tem problema nenhum. É, habitual. Pode fazer transpleural quem faz transpleural, pode fazer extrapleural quem faz extrapleural, e realmente não é um problema. A literatura recomenda a esquerda, recomendava muito a esquerda, e ainda hoje é uma coisa assim, tem que saber onde está. Bobagem. Eu vi em Detroit, quando estava lá, uma paciente que foi operada pela direita, encontrou-se um arco, fechou-se com dreno. No dia seguinte, abriu à esquerda e fez a atresia de esôfago. Então, a criança ficou um dia a mais e teve 2 toracotomias para fazer uma cirurgia que poderia ter sido muito bem feita pelo lado direito. Como eu fiz a minha fellowship realmente em Memphis, o Dr. Allen era cirurgião cardíaco também, lá se operava todo mundo pela direita, sem problema nenhum. E eu coloquei esse duplo arco aórtico, que foi uma cirurgia que a gente abriu pensando que fosse um paciente comum, e Sally estava operando, eu ajudando, e de repente nós tínhamos uma aorta estranha na nossa frente. E essa aorta era um duplo arco aórtico. E no meio do arco aórtico, exatamente ali, estava a fístula. E aí o Dr. Rain chegou, botou a mão, não, vamos tirar, vamos dissecando, vai devagarzinho, vai subindo, vai lá, Pipe, vai, chegou junto, ligou, dividiu, trouxemos para fora do arco, fez uma anastomose, ele fez a anastomose, eu só ajudei,
E a criança evoluiu muito bem. Então, por favor, percam o medo do arco aórtico direito. Isso aí é para ser uma não dificuldade. E uma coisa simples que pode ser feita, se você está em dúvida, funciona aquela coisa que você pensa que pode ser uma aorta ou um esôfago com agulha de insulina. E aí, se sangrar, é aorta. E se não sangrar, é esôfago. Então, você resolve o negócio de uma maneira que é tão simples que dá raiva de falar. Mas é aquela história, se a gente não fala e a pessoa nunca viu ou nunca ouviu alguém falar nesses termos, assim, meio grosseiros, mas sinceros, ela tem medo. E nós temos, no final, as quatro que eu mandei, as quatro fotos, Gilson, sobre um caso de arco aórtica direita, entre aspas. E aí, uma outra curiosidade é achar uma artéria subclave direita aberrante. A subclave direita aberrante, ela vem junto com o arco aórtico normal e ela não emerge do tronco braquiocefálico, ela emerge do lado esquerdo, habitualmente diretamente da aorta, e ela vai posteriormente, passa junto à coluna, por trás do esôfago e vai em direção ao braço. Essa subclave aberrante, se ela tiver só isso, ela é exatamente um nada, é só uma curiosidade de imagem. Não tem o menor significado. Se tiver um divertículo de comerel lá atrás, na origem dela, é um problema para o cirurgião vascular depois resolver. Mas a subclave em si, em relação ao esôfago, ela não causa mal nenhum. Então, o que você faz sobre subclave aberrante? Faz nada. Deixa quieta, disseca seu esôfago, traz pela frente dela e faz a anastomosi. O esôfago não vai comprimir a subclave. Desculpa, perdão, a subclave não vai comprimir o esôfago. Vai só fazer um dentinho lá atrás e vai deixar aquela impressão eterna. A gente vê a subclave aberrante o tempo todo em crianças totalmente assintomáticas. E o dia que vocês verem a subclave aberrante realmente direita, aberrante, obstruindo o esôfago, ela vai ter uma coisa raríssima, que é ou um PCA, ou um ligamento arterioso, que foi um PCA um dia, saindo dela e indo para a artéria pulmonar direita. Aí tem um anel fechado. É um anel que sai da aorta subclávia, o ligamento arterioso e a pulmonar. Fora isso, subclave direita aberrante é um anel aberto, não causa mal nenhum. Então, também não é um problema. Agora, se você está lidando naquela área muito pertinho, não pode esquecer que o nervo laríngeo recorrente direito, ele volta pela subclávia. Então, enquanto o esquerdo vem pelo PCA, o direito vem pela subclávia. Então, se você for mexer na subclávia, fique alerta, porque você pode lesar o nervo recorrente laríngeo, porque é um negócio muito fino e, habitualmente, nós não estamos pensando nele. A gente pensa muito no esquerdo, no direito não. Então, é um cuidado a se ter. Mas, aqui também, encontrar subclávia não muda nada do procedimento. E, finalmente, o Dr. Marcos falou já, e é muito, muito importante. É uma coisa rara? Sim, é uma coisa rara. Mas quando acontece, se você não estiver muito atento, é problema. E qual o motivo? Essa é uma veia que é muito maior, mas é muito maior do que o habitual. Ela não é um pouquinho maior. Então, houve um caso lá em Memphis, antes de eu chegar, em que uma veia dessa foi ligada. Isso que eu falei com vocês, não é gente pequena. Gente grande fez isso. Ligou a veia e, ao contrário da paciente do Marcos, que fez uma parada e ele percebeu o problema e cortou o fio, lá a criança não parou. Ela ficou viva. Só que trombosou todo o sistema cavo inferior. E a criança veio a óbito depois. Então, se ela desse o sinal instantaneamente, como teve com o Marcos, teria resolvido o problema. Mas aquela criança deu errado. Aqui em Vitória, eu tive dois casos já de drenagem anômala da veia cavo inferior para a veia ásicos. E assim, é grande. É uma veia grande, calibrosa. Não tem como você pensar que aquilo é uma veia ásicos normal. Então, o dia que vocês viram a veia grandona, grandona de verdade, fique longe dela. Como atualmente a maior parte dos cirurgiões, eu acredito, está poupando a veia ásicos, é uma razão melhor ainda para não mexer nela, entendeu? Então, mesmo na veia ásicos normal, a gente poupa, a grande, gigante, realmente para não ser mexida. Tá ok? Então, aqui é exatamente isso.
grande, não liga, não divide, não lesa, se você cortou, conserta. A anastomosa. Fez uma lesão nela, não vai ligar não, porque realmente é briga grande. E aí, a surpresa, diagnóstico não feito no pré-op, era uma criança que estava com diagnóstico inicialmente de atresia de esôfago comum pela passagem de sonda que não progrediu, na distância normal de uns 11 centímetros. E aí foi feito bário, mas quem fez botou muito bário e fez foto só em AP. E como foi dito antes aqui, encheu faringe, encheu o esôfago, encheu a traqueia, encheu o brônquio e encheu o estômago também. E como ficou só na filme AP, parecia uma linha reta. E ficou com o diagnóstico, então, de uma provável fístula em H. Foi pedido ao endoscopista, que era experiente para fazer uma broncoscopia, e ele garantiu que havia uma fístula em H. Foi perguntado especificamente, não tem um cleft, não, é uma fístula em H. E aí eu fui ajudar a cirurgia, porque eu era auxiliar nesse caso, um cirurgião era jovem, e no começo, antes de começar, ele falou, espera um dia, você podia fazer? Porque eu nunca fiz na residência. Pode fazer para mim? Aí você me mostra como que faz direitinho e faço. E aí quando chegou no pescoço, entramos cervical, porque fístula em H vai cervical. Entramos por cima e encontramos um cleft. Para grande sorte, talvez por causa da atresia do esôfago, o conjunto de tráquea e esôfago era muito dilatado, era bem calibroso. E eu consegui, trabalhando pelo lado, abrir, olhar o tubo por dentro, descer até embaixo, onde acabava o esôfago proximal, subir para o outro lado, fazer a rafia reconstruindo a traqueia, depois o esôfago, e fiz a anastomose com a fístula distal. Então havia uma fístula distal e um cleft proximal. Então foi assim um extremo do azar. No final deu certo, mas assim, tem que ter coronárias fortes naquela hora para resolver o problema. Mas é uma coisa que, o que foi dito antes, né, o Marcos falou isso, os exames às vezes falham. Eles não dão sempre certo, eles não dão informações corretas sempre. E a gente, mesmo encontrando o inesperado, pode dar jeito. Tocando no assunto, você falou que você com frequência vê o arco aórtico direito associado com a tese subclade esquerda aberrante, como o esôfago vai ficar fora dela, vai ficar só a traqueia contido ali dentro do espaço do anel, possivelmente não haverá grande coisa com a traqueia, entendeu? Mesmo que haja, não vejo muita facilidade para você, trabalhando pela direita, destacar essa artéria, desculpa, subclave aberrante esquerda, para liberar a traqueia. Eu nunca tive esse tipo de situação que eu tenha reconhecido, mas a gente não aborda nessa hora, não tive a chance besta, não. Tá ok? E é isso que é. Finalmente, eu te mandei aquelas fotos, você consegue botar no ar, Jus? Aqueles Deixa eu quatro ver, reais. eu precisava compartilhar agora. Você precisava. Deixa eu ver se eu compartilho a tela. Pra... Enquanto você vai tentando fazer, eu vou dizer o que aconteceu. Isso é um caso recente, não fui eu que operei, mas eu tive um papel importante na discussão do caso na hora da cirurgia, por telefone e tal, mas enfim. É exatamente esse assunto. É uma criança que eu não coloquei aqui porque é um diagnóstico pré-operatório. E é um diagnóstico que assusta muita gente também e não tem motivo nenhum. Era uma criança que nasceu atresia de esôfago, pulmões limpos, foi feito um bário, pouco a mais do que devia ter o contraste, digamos, não bário, contraste. Encheram muito o esôfago, mas não passou para a traqueia, só que tinha uma destrocardia. O coração apontava para a direita. Olhando a imagem com um cara de cirurgião que opera coração, opera vascular, dá para ver que o arco aórtico é esquerdo, mas quem viu achou que não, que era um arco aórtico à direita. Essa criança foi feita gastrostomia, não se fez estomia cervical, e ela ficou aspirando durante mais de um mês, apesar de vista por cirurgiões, não foi aqui em Vitória, veio de fora esse caso. E aí, quando veio, chegou aqui em Vitória com pneumonia, contaminada por fungo, infectada por fungo, grave para danar,
enfim, tratou-se o fungo, botou a gastrostomia em drenagem, melhorou-se a criança, e na hora de operar, ela foi operada, e aí que me ligaram. O que a gente faz? Tem um coração à direita, então como é que opera? Direita pela esquerda, você vai pela direita. Mas e se coração à direita? Esquece, o coração é pela direita. Mas não operaram esse tempo todo por causa do coração à direita, você vai pela direita. Enfim, quem operou foi uma outra pessoa, não que me ligou, foi uma grande amiga minha, que é uma cirurgiã, assim, excelente. E aí me ligou depois, Esperandinho, entrei, achei o esôfago, achei a fístula, não vi o coração, não vi arco aórtico, não vi nada. Eu vi só uma cirurgia normal de trazer de esôfago. E a criança ficou mais de quase 2 meses, porque ela ficou um mês e tanto para chegar aqui e quase um mês tratando da pneumonia e da infecção por fungo para então ser operada. Você está vendo na tela, Esperandil? A imagem está aí do raio-x, ó. Isso, perfeito. Agora, bom, agora eu estou olhando para mim, né? Isso. Agora vocês veem a tela, né? Agora está vendo a tela do seu raio-x. Tá sem som, Esperandil, você tá sem som. Apagou. Beleza, abriu de novo. É. Tá sem som, Esperandil. Opa, abriu agora? Abriu. Abriu. Olha só, tem só essa imagem aqui, que é o modo como a criança chegou. Observe que o pulmão inteiro do direito está totalmente, né, bem estragadinho, o coração todo para a direita, tem uma ação de gastrostomia, e tem 12 imagens a mais aí, não sei se você consegue passar. Uma, porque toda hora que eu toco na tela, isso, vê a segunda, essa é a criança, depois que melhorou a situação para ser operada, você vê que está o pulmão ainda muito feio, mas deu para operar. A terceira imagem, essa imagem, dá para ver o bário? O esôfago contrastado com bário. A imagem está muito pequenininha para mim aqui, porque no iPhone, mas é o pós-operatório, depois de uma semana, foi feito o bário. Aqui nós temos o hábito de fazer o bário com a semana. É um hábito arraigado aqui e é isso que eu faço também. Vê a próxima imagem, por favor. Não, para frente. A última, isso. Agora, olha o pulmão original da criança. Olha essa imagem, isso não é de chorar. É isso que era. E coração à direita e devia ter operado nesse estágio. Então, eu quero que todo mundo que está nessa sala, quem não faz isso, que faça. Não há motivo nenhum para achar que o coração à direita, com ou sem arco à direita, impede a abordagem à direita. Na discussão que eu tive com a colega que me ligou recentemente, eu usei o argumento de um cirurgião do Hospital de Londres, do Ghosh, quando se discutiu a arco aórtica direita, ele falou o seguinte: não, mas mesmo sabendo, com o exame feito e tal, a gente faz pela direita. Eu falei, mas por quê? Se você sabe que é direito o arco, por que não pela esquerda? Ele falou, porque nós operamos o tempo todo pela direita. Nós estamos habituados pela direita. Toda a nossa cancha é pela direita. Fazer pela esquerda sente errado. Tipo assim, awkward é a palavra em inglês. Você fica awkward, você fica desajeitado para fazer a cirurgia. E aí foi o que eu usei com a minha amiga. Eu falei, ó, você vai pela direita, que é assim que você faz. É esse o modo que você aborda. É desse jeito que você vai ver a lesão. É assim que você disseca o pescoço acima. Esse é o mais fácil. E vai funcionar. Então, nesse paciente particular, não houve necessidade de muita cuidado especial, mas ele está aqui para vocês virem o que acontece quando as pessoas ficam agarradas no medo e não ouvem o que a realidade mostra. Tá ok? É isso que eu tinha que falar.